A lição dos jovens, o título é Santo ao Senhor. A lição dos adultos é Escolham a Vida. Como sempre, vamos começar falando da lição dos jovens, né? E tem uma tirinha ali de início, como sempre, e tem um texto também sugestivo para a gente ler, do livro de Deuteronômio. E essa semana a gente vai falar basicamente em como nós podemos obedecer a Deus com os nossos hábitos, especialmente ligados à alimentação, à forma como nós administramos as nossas finanças, né? E como que essa santidade, né? Esse amor que nós sentimos por Deus, essa salvação que nós aceitamos, se reflete, então, de maneira prática na nossa vida, né? Então, eu convido você para que você estude a lição também. Aqui no link do YouTube do vídeo tem os links para você poder estudar, porque realmente vai ser uma lição bem importante. A lição dos adultos, escolham a vida. Eu queria ler o verso dessa semana para a gente refletir, que eu acho muito bonito e muito forte, né? Que está em Deuteronômio 30:19, Moisés ali está nas suas últimas palavras com o povo, nos seus últimos sermões, aqui ele diz o seguinte, os céus, né, antes no verso 15, ele fala assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E aí no 19 ele fala, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E aí a lição dos adultos vem trazendo a história de uma moça muito jovem que descobriu que tinha câncer do cérebro, só que ela não queria morrer. Mas a doença não tem misericórdia, né? Então, o que ela fez? Ela, antes de morrer, ela deixou instruções para que o cérebro dela fosse congelado, né? Para que daqui a alguns anos, 50, 100 anos, enfim, para que tivesse alguma tecnologia, na esperança de que tivesse alguma tecnologia no futuro e que fizesse com que esse cérebro fosse então transplantado, né, no corpo de outra pessoa, ela pudesse reviver. E aí isso é interessante porque a gente vê que a nossa esperança, por mais que as coisas estejam ruins, ela não deve estar nas coisas terrenas, né, como a dessa moça. Então, a esperança dessa moça estava numa tecnologia que poderia ser criada no futuro e que ela não tinha nem certeza. Enquanto a nossa esperança deve estar nas coisas eternas, né, nas promessas que Cristo deixou para nós, que Ele está preparando o lugar e que Ele vai voltar. E é por isso que Moisés diz, eu proponho a vida e a morte, né? E vamos escolher a vida. A lição dos jovens, então, do dia 14/11, título Mudança de Comportamento. E o texto ele vem chamando a atenção para a forma como as leis, por exemplo, relacionadas à alimentação, estão organizadas, né, no relato ali do livro de Deuteronômio, que elas estão numa ordem muito parecida com a sequência do decálogo, né, das 10 palavras, ou mais conhecido dos 10 mandamentos. Só que no fim das contas, isso mostra pra gente a importância de todas as áreas da nossa vida estarem ou terem importância, né? Às vezes a gente acaba cuidando da nossa saúde e esquece as finanças, esquece os relacionamentos, ou às vezes a gente descuida das finanças, ou a gente cuida muito das finanças, trabalha, tem dinheiro ali, não tem problema se acontece alguma emergência, mas a saúde não vai lá muito bem, a gente se alimenta mal, enfim. A gente precisa lembrar que nós adoramos a Deus em todas as áreas da vida. A gente adora a Deus quando a gente faz o nosso prato no almoço, a gente adora a Deus quando a gente recebe o nosso salário e a gente dá a destinação correta para o dízimo, para a oferta e ajudar as outras pessoas também, né?
No caso, quando a gente encontra alguém que precisa e a gente pode fazer isso, né? Então a gente adora a Deus na forma como nós estamos vestidos, nas roupas que a gente coloca para ir à igreja, para ir ao trabalho, para ir para a faculdade, né? Nós adoramos a Deus em tudo que fazemos, em todas as áreas da vida, em todas as decisões que nós tomamos. E a gente precisa ter ideia de que nós, seres humanos, somos um ser, tem muita gente que usa essa palavra, né? Holístico. A gente é um ser completo, é o todo. A gente não tem a parte espiritual, a parte física, a parte emocional. Não! Nós somos todas as partes juntas, porque quando a gente não está bem emocionalmente, a gente fica com o físico péssimo, né? Quando a gente tá com o físico ótimo, excelente, é muito possível que você esteja com uma ótima saúde mental também, né? Então é importante a gente ter essa ideia, essa noção de que nós somos um ser completo, um todo, tá? A lição dos adultos, 14/11, Árvore da Vida, vem falando a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida que existia no jardim do Éden antes de Adão e Eva pecarem. E quando Deus cria o jardim do Éden, ele deixa para Adão muito claro as ordens. Essa árvore da vida que está aqui no jardim, coma esses frutos, porque são os frutos dessa árvore que vão fazer com que você tenha vida plena, abundante e vida eterna, tá bom? Agora, essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no momento em que você comer dessa árvore, você vai conhecer, você vai conhecer o mal, né? Enfim, Deus dá essa ordem muito clara para que Adão e Eva não comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a gente vê esse paralelo bem interessante, né, que Adão e Eva, eles tinham ali o tempo todo na frente deles a escolha da vida ou a escolha da morte. Infelizmente, eles escolheram a morte, mas nós, hoje, podemos escolher a vida. E a lição traz uma pergunta muito importante. Como nós escolhemos a vida ou a morte nas nossas decisões diárias, nas minhas atitudes? Como é que eu escolho a vida? Como é que eu escolho a morte? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante para a gente pensar. E de uma certa forma, eu vejo que isso também está ligado com o que a gente falou na lição dos jovens, né? De que nós somos o ser completo, então a gente precisa cuidar de todas essas áreas. Mas aqui também está falando a respeito da nossa esperança, a nossa decisão de aceitar a salvação. Isso significa escolher a vida, tá bom? E vai se refletir em todas as nossas atitudes. Lição dos jovens do dia de segunda-feira, do dia 15/11, vivendo de maneira santa. E é interessante a gente pensar, por exemplo, no que faz uma pessoa viver de forma santa, ou o que é a santidade, né? A gente vê que na Bíblia a santidade ela está ligada a essa questão de estar separado, de você ser diferente, né? Então, quando Deus chama o povo de Israel para ser santo, Deus chama o povo de Israel para ser um povo separado, diferente, que seria um povo usado para levar o evangelho para as outras nações, para que as outras nações, para que as outras pessoas pudessem ver, peraí, esse povo aqui não é como os outros. Eles são mais justos, eles são mais bondosos, eles tratam os outros com amor, as leis deles são justas, né? Então, isso era para que isso pudesse chamar a atenção das outras pessoas. E também está incluído aí a questão da dieta, da alimentação, que é o que a gente vai falar durante essa semana, né? Que tem a ver com o comportamento e etc. As leis alimentares, existem algumas leis que hoje não se aplicam mais. Então, por exemplo, lei relacionada ao santuário, ao sacrifício, de você levar um cordeirinho, de você levar uma pombinha.
Porque o sacrifício hoje não é mais necessário porque Jesus já veio e já morreu por nós. Tudo que eles faziam no santuário era um símbolo do que iria acontecer. Mas outras ainda estão embutidos nos princípios ali da lei universal, né? Que tem a ver com cuidar da nossa dieta. Eu falei com vocês, eu acho que no vídeo de sábado, de domingo, que a gente louva a Deus e a gente demonstra nosso amor por Deus também cuidando do nosso corpo. Então a dieta também é algo importante, né? Deus separou animais para que nós pudéssemos comer. Nós não fomos criados para comer carne dos animais, mas isso foi algo necessário após o dilúvio. E aí Deus separa os animais que podem ser comidos, os puros, daqueles que não podem, dos impuros. E é interessante, a lição vem falando que não tem nenhum ritual na Bíblia que é um ritual de purificação dos animais impuros. Ou seja, não tem jeito. Então, se ele está dizendo que o porco é impuro, não coma carne de porco. Então, tem ali todas as outras recomendações das outras carnes que você pode comer. Essa não, né? Então, quando a gente decide obedecer a Deus, a gente, né, realmente há uma decisão. A gente já conversou sobre isso aqui, nós vamos cumprir os seus estatutos, nós vamos temê-lo no sentido não de ter medo, mas no sentido de estarmos tão gratos por aquilo que ele fez por nós, que nós vamos obedecê-lo por amor. E no fim das contas, é isso, entende? A gente vai desfrutar das bênçãos de Deus e nós vamos fazer isso com prazer. Isso se aplica ao dízimo, por exemplo, também. Então, o dízimo é algo que não é nosso, porque tudo que a gente tem vem de Deus. Tudo isso aqui não é meu, né? Tudo isso eu recebi de Deus. Então, Deus pede que nós devolvamos, não dá, tá? Que a gente devolva 10%, por quê? Porque tem toda uma estrutura que vai se beneficiar desse dinheiro. Então, a gente vai poder ajudar a obra do Evangelho a ser levado para outras pessoas, a gente vai poder ajudar a sustentar o Evangelho aos pastores, aos obreiros, né? Deus precisa disso? Não, mas o dízimo, no caso, é para que a gente possa exercer a nossa fidelidade a Deus e não sermos egoístas e acreditar que tudo vem do nosso esforço, mas que tudo que nós temos vem de Deus, né? A lição dos adultos é sem meio termo, e tem ali uma série de versos para a gente poder ler, que eu recomendo que você leia, inclusive se você estuda a lição dos adultos, e que vem falando que o juízo vai vir. Cedo ou tarde ele vai vir, para aqueles que decidiram seguir a Jesus e aqueles que decidiram rejeitar. E no fim das contas, o juízo, a nossa sentença, se a gente poderia dizer assim, ela depende de nós, depende da nossa escolha. Todos os dias nós temos oportunidade de decidir seguir a Cristo ou não. Então vai chegar um dia, assim como chegou para o povo de Israel, assim como chegou para as outras nações, que vai vir o juízo. E como que nós vamos nos encontrar? Ou como nós vamos ser encontrados, né? Então a gente precisa lembrar disso, que a lição até vem falando a respeito do lago de fogo e enxofre, né? De que não existe um fogo que vai arder eternamente, mas na verdade esse juízo vai ser trazido para acabar com o pecado, né? Então não vai ter um sofrimento eterno. Enfim, lembrando que essas coisas são consequências do pecado. Vamos falar então da lição dos adultos e dos jovens. Vamos começar com a lição dos jovens, do dia 15, com formação do Novo Testamento. E aí a lição ela vem trazendo um pouco das referências aos animais impuros que tem no Novo Testamento e fala sobre os termos usados, né? Que no Novo Testamento, por exemplo, também é usado o termo comum e impuro, os dois juntos, né? Mas esse termo comum, ele é citado numa referência não exatamente a alimentos impuros, aqueles citados na Bíblia, mas alimentos que são impuros por associação. Não sei, talvez também estavam sendo usados nos mesmos rituais, em adoração a ídolos, etc. Enfim,
Mas, então, ele coloca essa distinção de que existem esses dois termos, tá bom? O que acontece é que os animais que são impuros são aqueles animais impuros desde o Novo Testamento com as leis mosaicas, né, que foram dadas por Moisés. Isso é reforçado no Novo Testamento também. Mas aqui o importante é que Deus não dá exatamente uma justificativa do porquê esses animais são impuros. Por que que o porco é impuro? Por que que a gente não pode comer? A gente não tem, só tem a ordem, não coma desses animais. E é bem similar ao que acontece com o mandamento do sábado. Deus não fala exatamente por que que ele escolheu o dia de sábado como sendo um dia santo, separado. Ele só pede para nós obedecermos e guardarmos esse dia de sábado. Então aqui é uma questão de obediência e confiança de que Deus sabe o que é melhor. Obediência por quê? Porque nós amamos a Deus, porque nós temos gratidão por tudo que Ele fez por nós, e aí nós o obedecemos, porque, como eu disse, Ele sempre sabe o que é melhor, tá bom? Então, achei uma pergunta também interessante, que a lição trouxe no final do estudo. Você consegue se posicionar pelo que a Bíblia diz, sem ficar constrangido? Então, por exemplo, quando alguém pergunta por que você não come carne de porco, por exemplo, você sabe dizer o porquê você não come carne de porco? Você diz que é porque a sua religião não permite? Você diz, enfim, você fica com medo de que as pessoas digam que isso é ultrapassado e você fique com vergonha, por exemplo, de não saber se explicar? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, isso faz a gente refletir se a gente está fazendo a lição de casa, sabe? Se a gente realmente sabe o porquê nós acreditamos no que acreditamos. E isso é extremamente importante para nós como cristãos. Lá em 1 Pedro, se não me engano, 3,15, tem um verso muito importante, de que nós devemos estar prontos para darmos razão da esperança que está em nós, né? Então, a gente precisa estar preparado para falar para as pessoas o porquê nós acreditamos nessas coisas. Então, em relação aos animais, é a mesma coisa. Será que a gente sabe o porquê esses animais são impuros, né? Qual a justificativa que está aqui na Bíblia, né? Deus pediu para nós obedecermos. Eu acho que é basicamente isso. A lição dos adultos, vida e bem, morte e mal, vem falando sobre os versos de Deuteronômio 30, de 15 a 20, que são lindos, por sinal. São os versos que a gente está usando essa semana para estudar. E é quando Moisés basicamente coloca o povo contra a parede e fala assim, olha, depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, o sermão que eu preguei, as coisas que a gente lembrou aqui, eu estou apresentando aqui a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição, né? Uma coisa interessante é que as palavras mal e bem que são usados nesses versos são as mesmas palavras no original que foram usadas lá no início para falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, aqui Moisés também estava chamando o povo para tomar a sua decisão, assim como Deus também falou para Adão e Eva para eles não comerem, mas eles tinham o livre-arbítrio de escolher. Tá bom? Eles podiam escolher comer ou não, eles escolheram comer. Aqui Moisés estava dizendo, olha, aqui tá o bem e o mal, tá a bênção e a maldição, escolham a vida, mas a escolha, no final das contas, era do povo. Então, o que fica muito claro aqui é que o livre-arbítrio está presente. E que se o povo decidisse se afastar, era uma escolha do povo, só que as consequências viriam. Deus iria retirar suas bênçãos e, consequentemente, ia acontecer o mal, a maldição e etc. Né? Então, bem interessante o estudo aí de terça-feira. Vamos então começar com a lição dos jovens, momento hipertexto, dia 17/11, né? Já passamos aí da metade do mês, quarta-feira. Lembrando que na quarta, na lição dos jovens, sempre tem um mapa mental. Se você quiser ver o meu mapa mental, você pode acessar pelo link que está aqui na descrição do vídeo do YouTube ou nos meus stories no Instagram. Se você está vendo depois, esse mapa mental tá nos meus destaques, tá bom? No hipertexto.
A palavra-chave é impureza. Então, ao redor dessa palavra, a gente vai construindo os conceitos, tá bom? Eu coloquei aqui que impureza tem a ver com, pelo que a gente está estudando, né? Alimentação. Impureza tem a ver também com os nossos pensamentos. Impureza tem a ver com as nossas atitudes, né? O povo lá, quando estava no deserto, tinha algumas coisas que eram consideradas impuras, né? Quando, por exemplo, a mulher ficava menstruada, quando eles tocavam, né, algo morto. Lembrando que essas regras em relação à impureza, gente, tem a ver com proteção. Era uma forma de Deus mostrar para o povo que eles estavam sendo protegidos, mesmo que naquele momento eles não entendessem, né? Então, isso tem a ver com proteção, outra palavra, tem a ver com obediência, porque muitas vezes Deus nos pede para fazer coisas, mas Ele não fala o porquê. Onde a gente falou sobre isso, né? A gente não tem justificativa exatamente do porquê essas coisas são consideradas impuras, mas Deus diz que elas são e Ele nos pede obediência, então, em retribuição ao amor que Ele tem por nós, a gente obedece. E impureza também tem a ver com coisas que eu não gosto de usar a palavra proibido ou a minha religião não permite, tá bom? Porque você pode tudo, né? Paulo já disse, você pode todas as coisas, nem tudo convém, nem tudo é recomendado, nem tudo é saudável, né? Então, de acordo com essas recomendações, essas diretrizes, coisas que Deus nos pede para fazer, coisas impuras não são recomendadas. As carnes, os alimentos impuros não são recomendados. E hoje a gente tem um conhecimento científico enorme e suficiente para saber que determinadas carnes e alimentos não são recomendados por causa do aumento da chance de você pegar alguma doença, por causa do tipo de alimentação desses animais, por exemplo, lagosta, camarões, esses crustáceos, são animais muitas vezes filtradores, animais bentônicos que vivem no fundo do mar, comem o lixo, né? Eles são os lixeiros do oceano. Então, por que você vai querer comer um animal que come o lixo do mar, né? Então, enfim, a gente poderia explorar muito essas coisas e aí no fim a gente sempre vê que Deus quer nos proteger, tá? A lição dos adultos, eu achei muito interessante as reflexões, especialmente o verso que tá baseado, né? Lição dos adultos, o título é O Mandamento Não é Muito Difícil. Em Deuteronômio 30, no verso 11, diz aqui o chave, né? Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. E ele continua falando aqui até o verso 14, porque daí no verso 15, Moisés já faz o fechamento, olha, hoje eu proponho a morte e a vida, a bênção e a maldição. Então ele fala o seguinte, olha, as coisas que Deus está pedindo para vocês não são difíceis de fazer, né? Então, com base nisso, eu estou propondo aqui para vocês dois caminhos, a morte ou a vida. Sejam pelo menos inteligentes e racionais e escolham a vida, né? Veja tudo que Deus fez durante esses anos que a gente passou no deserto e vislumbra aquilo que vocês têm para receber no futuro. Escolham a vida, né? E Moisés fala aqui, gente, vocês não têm que cumprir nenhum trabalho impossível, não é tipo Hércules, que tinha 9 trabalhos impossíveis e que ele conseguiu, enfim, cumprir, entendeu? São coisas fáceis. Então, por exemplo, ó, isso aqui, tá vendo? Não come. Você não come isso aqui, só que olha o tanto de opções que você tem para comer. Então, você não vai nem sentir falta disso, né? Então, a gente vê que Deus se preocupa conosco e Ele não dá missões impossíveis para nós, tá bom? Não é algo difícil de entender, não é algo difícil de fazer. Então, Deus, Ele coloca as instruções exatamente para aquilo que nós precisamos. E quando a gente vai estudar a fundo, não são meras proibições, entendeu? Não é como se Deus estivesse restringindo a sua vida. Deus nos está educando e através dessas regras Ele quer nos livrar de muitas coisas ruins. E se nós formos, no mínimo, racionais, a gente vai obedecer o que Ele pede. Porque a gente não vai perder nada, pelo contrário, nós só vamos ganhar,
A gente só vai ganhar. A lição dos jovens da quinta-feira tem o título Deus quer se alegrar conosco. E antes da gente fazer a recapitulação, é importante nós partirmos de duas premissas muito simples que eu considero bem importantes para a gente refletir sobre esses pontos. Não só no dia de hoje, mas durante toda a semana, né? Primeiro, Deus sempre sabe o que é melhor para nós, porque Ele conhece todas as coisas. Então, quando Ele pede para nós fazermos algo, é porque é para o nosso bem. Segunda premissa, tudo o que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Ok? Ok. Vamos então refletir agora falando de dízimo e de alimentação. O dízimo, ele tem a ver com a segunda premissa, de que tudo que nós temos vem de Deus. Então, quando Deus pede para nós separarmos 10%, ele pede para nós devolvermos esses 10%. Não é para a gente dar, porque o que a gente tem não é nosso. É para nós devolvermos. Por quê? Porque existe toda uma organização, uma estrutura que precisa desse dízimo para funcionar. Precisa porque não funcionaria se a gente não desse? Não, vai funcionar de qualquer jeito. Só que Deus quer que nós façamos esse exercício para exercermos a nossa fé nele, de que ele está suprindo tudo e de que nós tenhamos a humildade para saber que o que nós temos não é nosso. Em relação à alimentação, eu também vejo alguns pontos muito importantes que tem a ver com a gente mudar também essa concepção de que as coisas na Bíblia são proibidas porque Deus é ruim, né? Então, quando a gente pensa que Deus pede para a gente não comer isso, isso, aquilo, quando Deus pede para a gente não fazer isso, isso, aquilo, por mais que a gente não entenda o porquê, a gente precisa confiar que Deus sabe o melhor. Portanto, a gente não vai perder nada, pelo contrário, a gente só vai ganhar, né? A gente não vai dar uma de Dilma que ninguém vai ganhar e ninguém vai perder, entendeu? Então, quando a gente decide obedecer a Deus, a gente não perde nada, a gente só ganha. Então, se ele pede pra gente não comer, não vamos comer, né? Porque ele sabe o que é melhor. Agora, se a gente pensar na alimentação ideal, a alimentação ideal é aquela do Éden. No Éden não havia carne, né? No Éden havia apenas frutas, né? Era uma alimentação plant-based, né? Uma alimentação baseada nas plantas. Então, o nosso corpo foi desenhado para isso. A permissão da carne foi uma exceção, por causa das condições excepcionais que se encontravam após o dilúvio. Então, o nosso corpo não foi construído para ter uma alimentação com carne. E hoje a gente vê que existem várias doenças cardiovasculares, do trato digestório e outras consequências, até mesmo para a nossa saúde mental, quando a gente tem uma alimentação que é exclusivamente baseada em carne. Eu falo isso para vocês, eu não sou vegetariana não, tá, gente? É uma luta que eu venho tendo nos últimos anos para tentar diminuir ao máximo essa quantidade de carne que eu como, né? Mas não é fácil, porque é uma coisa de vida inteira e a gente precisa de força do alto para mudar hábitos, né? Mas a gente precisa entender que quando Deus pede para a gente fazer isso, é porque Ele sabe o que é melhor. Se você não quiser parar de comer carne, não tem problema nenhum, tá? Deus deu essa opção para nós. Mas o ideal, as condições ideais, temperatura e pressão, são essas condições em que nós tenhamos uma dieta mais saudável. Isso se refere a não comer carne com sangue, né? Tipo mal passado, sangue escorrendo, muita gordura, porque Deus não quer que a gente coma coisa gostosa? Não, porque essas coisas já são comprovadamente mostradas que fazem mal para a nossa saúde. E quando Deus proíbe isso, Deus já sabia que isso iria causar mal, por isso que Ele pede para a gente não fazer, tá bom? Antes da gente passar para a lição dos adultos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, não se esqueça também de comentar as suas impressões do estudo, tá bom? Isso ajuda bastante para a gente
Aumentar o engajamento, né? É o que o algoritmo faz. Vamos falar então da lição dos adultos. A lição dos adultos é uma questão de adoração e vem falando a respeito da exclusividade da adoração a Deus que Deus exige de nós, né? Na nossa vida, e assim como no povo de Israel, não havia espaço para outros deuses, né? Não havia espaço para outras, para que a gente dirija, não há espaço para que a gente dirija as nossas atenções para outra coisa que não seja Deus. E Deus, ao nos criar, Ele nos construiu assim, Ele nos criou para adorá-lo. Por isso que Ele exige a nossa adoração em primeiro lugar. E essa era uma luta com o povo o tempo inteiro, porque eles insistiam em cair na idolatria, em se envolver com outras nações, a adorar outros deuses. E o melhor de tudo, gente, é que apesar de Deus ter nos criado para adorá-lo, ou seja, nós temos a tendência de adorar algo superior a nós, né? Todo mundo tem essa tendência de acreditar que há alguma coisa transcendente e que nós cremos que seja o Deus Criador. Ele nos dá uma escolha. Todos os dias nós devemos escolher se nós vamos adorá-lo ou não. E a gente demonstra isso nas atitudes. Então é legal a gente fazer uma reflexão todos os dias e pensar: para quem que eu estou dirigindo as minhas atenções em primeiro lugar? É o Deus Criador ou não? Porque isso vai dar resposta e vai mostrar quem é o Deus na sua vida, tá? A lição dos jovens vem continuando aquele tema que a gente está estudando sobre alimentação, né? Sobre coisas que Deus pede para nós, formas que nós podemos demonstrar nas nossas atitudes que nós somos santos. E falando a respeito da alimentação, gente, lembrando, tá? Deus não vai condicionar a sua salvação ao fato de você comer ou não carne. Eu acho que esse é um ponto muito importante e já responde a pergunta da sexta-feira de como que a gente pode viver os princípios sem se tornar legalista. Esse não é um ponto de salvação. Ou seja, Deus ele não vai condicionar a sua salvação por aquilo que você está comendo. Mas, a partir do momento que você aceita a salvação pela graça, que não tem, os seus méritos não têm valor algum, a forma como você cuida do seu corpo, porque você entende que ele é o templo do Espírito Santo, a forma como você vai tomar suas decisões, e isso tem a ver com aquilo que você vai decidir colocar no seu prato ou não, tem a ver com a obediência a Deus e que está ligado à sua salvação. Porque lembra que a gente está estudando que durante todo esse trimestre que a salvação é pela graça, mas quando nós estamos salvos e aceitamos a graça, nós obedecemos a Deus porque nós o amamos. E aí, pelas nossas atitudes, nós vamos mostrar que aceitamos essa salvação, que nós estamos salvos. Então, a questão de pensarmos em como termos uma alimentação mais saudável vai refletir essa comunhão com Deus, vai refletir essa salvação que nós aceitamos. Independente se você come carne ou não. Porque eu acredito que se você se preocupa com o seu corpo, se você se preocupa com a saúde, você vai ver e você vai prestar atenção em como o seu corpo reage, que quando você não come carne, você se sente melhor. E olha que isso tá vindo de alguém, que no caso sou eu, que adora comer um churrasco. Só que eu entendo que a alimentação cárnea não é o ideal de Deus para mim. Só que cada um é cada um tem um processo. Tem gente que decide, hoje eu não vou comer mais carne, no outro dia, pro resto da vida não come mais. Tem gente que, como eu, precisa de um processo de alguns anos para modelar a forma de pensar, para entender que esse não é o melhor, para me adaptar na minha alimentação, para entender como que eu posso me alimentar melhor. Então, cada um tem um processo. Agora, o ideal é aquela alimentação, como eu comentei ontem com vocês, que Deus mostrou pra gente no Éden, né? Então, eu acho que vale a pena, pelo menos, considerar a possibilidade de que nós, com o nosso corpo, como o templo do Espírito Santo, devemos fazer de tudo para cuidar
melhor. E isso diz respeito à nossa alimentação, isso diz respeito também a exercício físico, porque, gente, exercício físico é um dos 8 remédios naturais e é uma necessidade fisiológica do nosso corpo. Nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Você vai no banheiro, faz xixi, faz cocô, você precisa escovar seu dente todos os dias e você precisa se movimentar todos os dias, tá bom? Você precisa estar em movimento. Tô falando que você tem que correr 10 quilômetros todo dia? Não, mas crie situações no seu dia para que você esteja em movimento, suba escadas. Se você está sentado durante muito tempo, levanta a cada hora, dá uma andadinha, né? Enfim, eu não sei, você sabe da sua rotina, mas a gente precisa fazer escolhas sábias. Lição dos adultos é o estudo adicional, né? E ela vem reforçando a questão da escolha. O título da lição é Escolha a Vida, né? Da lição da semana. Então, eu acho que é importante a gente reforçar que todas as recomendações dadas por Deus para o povo de Israel, que muitas servem para nós também, sempre são propostas. Moisés fala, eu proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida. É isso que eu estou propondo para vocês. E lembra da premissa que eu falei para vocês ontem? Eu acho que foi na lição dos jovens, mas serve para dos adultos também. Se a gente entende que Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o futuro antes do princípio, a gente deve entender que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando Ele dá essas recomendações para a gente, Ele sabe que se nós escolhermos o que Ele recomenda, é só sucesso, é vida eterna. Mas a gente precisa escolher. E aí a lição dos jovens, a lição dos adultos, né, que a gente está falando aqui, tem uma pergunta bem interessante, diz assim, é Deus quem diretamente traz a punição pela desobediência ou é consequência dos atos de desobediência? Ou podem ser ambos? Como entender isso? E aqui a gente está falando a respeito do contraste, né, entre bem e mal, maldição, bênção. Eu acredito muito que todas as coisas que acontecem conosco são consequências, primeiro, das nossas escolhas e do mundo de pecado que nós vivemos. Então, a gente fica doente por causa das péssimas escolhas alimentares que a gente faz, por exemplo. Lógico que às vezes tem alguns determinantes genéticos, né? Mas a maioria das vezes são por causa das nossas escolhas. A gente, às vezes, faz uma péssima escolha profissional ou um relacionamento e a gente vai sofrer por causa disso. E muitas vezes a gente coloca, Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí a gente esquece que isso é resultado das nossas escolhas, né? Então eu acredito profundamente que as coisas que acontecem conosco podem ser consequências de desobediência ou de escolhas erradas que nós fazemos, ou até mesmo de outras pessoas que fazem essas escolhas por nós. Então, por exemplo, quando seus pais decidem se separar, você acaba sendo uma criança traumatizada, crescendo com lacunas da sua vida. Isso vai se refletir na sua vida de adulto, nos seus relacionamentos. Você não tem culpa pelo que aconteceu, mas você acaba sofrendo consequências do que outras pessoas escolheram, né? Então, nada de mal vem de Deus. Nada de mal vem de Deus. É consequência do pecado. Tá bom? Então, gente, com isso, a gente termina mais um estudo da lição 8, né? Começamos aí a lição 9 na próxima semana e eu encontro você amanhã no videozinho de introdução. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de comentar, de dar o joinha, tudo isso é importante para engajar, tá bom, pessoal? É isso aí, a gente se vê amanhã. Tchauzinho!